CCJ adia discussão da medida provisória que fixa novos valores para a remuneração dos professores admitidos em caráter temporário. Comissão de Turismo retoma debate sobre a recuperação das lagoas de Sombrio e do Caverá. Deputados rejeitam em plenário o veto ao projeto que altera o plano de carreira do Ministério Público do Estado. E ainda, a Assembleia adota uma nova ferramenta para aproximar ainda mais o parlamento da população. Agora no Notícias da Semana. O clima esquentou esta semana na Comissão de Constituição e Justiça. Deputados iniciavam a reunião do colegiado para a discussão da admissibilidade da medida provisória 198, quando professores em protesto tentaram invadir a sala das comissões. Eles vieram exigir a retirada da MP, que fixa novos valores para a remuneração dos chamados ACTs, aqueles admitidos em caráter temporário. A proposta acabou não sendo votada e não deve entrar na pauta da semana que vem, como conta a repórter Denise Félix. A decisão foi tomada pela base do governo na Assembleia Legislativa. A intenção é permitir que a Secretaria Estadual de Educação consiga se entender com o Sindicato dos Professores para resolver o impasse. Após um acordo de líderes, uma conversa também efetuada com a presença do secretário de Casa Civil, Dr. Nelson Serpa, os líderes optaram por sugerir para que o voto não seja oferecido na terça-feira, para que assim nós possamos permitir ao SINTE e ao governo um melhor entendimento acerca do texto que está tramitando aqui na Casa. A medida provisória 198 não vai entrar na pauta da próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para terça-feira da semana que vem. Mas isso não quer dizer que não possa ser votada futuramente. Tudo vai depender das negociações entre governo e sindicato. Pode ter um gesto do governo na sua retirada ou até mesmo um gesto do governo na apresentação de um novo projeto que congregue. Então, vários caminhos podem ser oferecidos de agora em diante. O melhor é que aconteça uma boa conversa e a gente chegue a uma matéria que, não digo que seja consensuada, mas que seja próximo de um consenso para que assim categoria dos servidores e também governo possam se satisfazer com o texto legal. A deputada Luciane Carminati apoia o SINTE e concorda com os professores sobre a retirada da votação da medida provisória. Para a parlamentar, a decisão é um alento para a categoria, mas ainda não atende ao anseio dos profissionais de educação. Nós precisamos permitir que só venha a esta casa o debate sobre mudanças estruturais, tanto no quadro de magistério quanto na reforma do governo, quando de fato aconteça debate, diálogo e consenso. O magistério catarinense já está há décadas reivindicando melhorias salariais e um plano de carreira justo, porém não pode ser feito jogando ACTs contra efetivos, né? Hoje nós temos 22 mil efetivos, 19.600 ACTs e 24 mil inativos. Então, todos os professores sabem que eles iniciam a carreira contratados, eles fazem um concurso público e se aposentam. Então, não dá para a gente colocar um profissional contra o outro. A MP 198 é motivo de insatisfação por fixar os salários e desvincular os professores contratados em caráter temporário da carreira do magistério. Ela não cria nada que seja definitivo. Ao longo da discussão que nós vamos fazer em relação à nova carreira, nós podemos fazer modificações naquilo que está disposto na medida provisória, mas ela mantém os servidores temporários, os servidores de início de carreira, no mesmo patamar que estava até agora, para que a gente, na discussão da melhoria dos profissionais com mais tempo de carreira, maior graduação, possamos avançar na descompactação da carreira. Desde que foi anunciada, a medida provocou indignação e causou tumulto. Na última terça-feira, membros da categoria estiveram na Assembleia e houve confusão. O secretário de Educação, Eduardo Deschamps, queria explicar a medida aos deputados, não conseguiu. Os professores invadiram a sala em que seria realizada a reunião e o debate não aconteceu. Um dia depois, o SINTE enviou um documento à Secretaria Estadual de Educação anunciando a possibilidade de paralisar as atividades no dia 10 de março. Em resposta, o governo fez um convite a representantes do sindicato para iniciar as negociações e dar fim ao impasse. No mesmo dia que estiveram na Assembleia, professores se concentraram na Praça Tancredo Neves, em frente à sede do Poder Legislativo. Em pauta, os próximos passos da categoria. A categoria decidiu pela rejeição da medida provisória dos ACTs e pela decretação de estado de greve. Na prática, significa que os professores da rede estadual podem parar as atividades a qualquer momento. O SINTE afirmou que vai enviar contraproposta ao plano de carreira do magistério e a nova tabela para negociação com o governo estadual.
Uma nova assembleia foi marcada para o dia 10 de março para decidir os rumos do movimento. Deputados discutiram esta semana em plenário o veto do governador Raimundo Colombo ao projeto que altera o plano de carreira do Ministério Público. O veto foi rejeitado pelos parlamentares. As várias manifestações de parlamentares de partidos diferentes, todos a favor das mudanças no plano de carreira dos servidores do Ministério Público, já davam um indicativo do resultado da votação. Quando o painel foi aberto, a expectativa se confirmou. Com os votos de todos os 30 deputados em plenário, foi derrubado por unanimidade o veto do governo ao projeto de lei complementar encaminhado pelo MP. É um projeto de lei que, na verdade, não comprometia a questão financeira do Ministério Público, bem como existia uma diferença de remuneração dos servidores, o qual já tinha sido ajustada nos outros poderes, ou seja, na Assembleia, no próprio Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, e nós entendemos que esse veto não caberia na justificativa do próprio da Procuradoria do Estado, portanto, derrubamos o veto, sem nenhum prejuízo para o governo e também sem nenhum prejuízo para o Ministério Público Estadual. O projeto de lei complementar já havia sido aprovado pelos deputados no final do ano passado, mas foi vetado pelo governo do estado, que alegou inconstitucionalidade. O PLC assegura estabilidade financeira aos cerca de 600 servidores efetivos do Ministério Público que tenham exercido função gratificada ou cargo em comissão a partir de 1991. A votação da matéria foi acompanhada de perto pelos servidores do Ministério Público, que comemoraram a derrubada do veto. Esse projeto é de suma importância para os servidores do Ministério Público porque ele resgata uma isonomia remuneratória entre os servidores que entraram no Ministério Público após 2008. É que em 2008, quando foi instituído o regime do IPREV, nós criamos no Estado 2 fundos, um fundo financeiro e um fundo previdenciário. Os servidores que ingressaram, então, depois de 2008 no Fundo Previdenciário, contribuem para o IPREV com a totalidade remuneratória do cargo que estão em exercício. E os servidores que estavam anteriormente, a 2008, no Ministério Público, eles só podem contribuir para o IPREV com a remuneração do cargo efetivo. E isso causa, no momento futuro, uma diferença de remunerações entre servidores do mesmo cargo. Ainda em plenário, deputados aprovaram a criação de uma data no calendário oficial do Estado para discutir questões voltadas ao cuidado com a produção de alimentos no campo. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. Deputados aprovaram esta semana a criação de uma data no calendário oficial do Estado para discutir questões voltadas ao cuidado com a produção de alimentos no campo. Quem conta qual o motivo da preocupação é a repórter Deluana Bus. Conforme o projeto aprovado pelos parlamentares, o Dia Estadual de Conscientização do Uso de Agrotóxicos será comemorado sempre em 20 de setembro. Segundo o autor da proposta, deputado José Milton Schaeffer, o objetivo é conscientizar os agricultores sobre os riscos da utilização de produtos químicos e incentivar a prática correta de manuseio e aplicação desses herbicidas na lavoura. O Brasil é um dos países maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. E isso tem afetado diretamente a saúde das pessoas. Então, a ideia de se criar um dia é, na verdade, para se aumentar o debate, para se debater, levar conhecimento aqui na Assembleia e em outros ambientes de Santa Catarina, para que nós possamos produzir alimentos mais saudáveis, com a preocupação tanto com o homem do campo, quanto com o consumidor final nessa cadeia produtiva. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Brasil consome 19% de todo o agrotóxico produzido no mundo. Somente em 2010 foram vendidas mais de 900 mil toneladas de defensivos agrícolas no país. No ano de 2011, o Brasil registrou mais de 8 mil casos de intoxicação por agrotóxicos. Sem dúvida, o caminho vem mudando, os produtos hoje são outros, mas, por outro lado, também são muito mais concentrados. As embalagens são menores, são mais concentrados, mas o que se vê é que, como é um produto que ele vai acumulando no organismo das pessoas, a maioria não percebe de imediato
e o uso contínuo, inclusive através de alimentos, acaba causando doenças que depois não conseguem identificar que foi causada pelo agrotóxico. Então a ideia é buscar com que desde o consumidor até o produtor, passando por organismos de fiscalização, de acompanhamento, tenham uma consciência maior e nós mesmos, a partir da seleção do mercado, passamos a utilizar alimentos produzidos, se possível, livres de agrotóxicos. Já na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputados receberam prefeitos e vereadores da AMESC, a Associação dos Municípios do Extremo Sul do Estado. Em pauta, a preservação das lagoas de Sombrio e do Caverá. Com uma área de 50 quilômetros quadrados, a Lagoa do Sombrio é interligada à Lagoa do Caverá. Situadas no extremo sul do estado, as lagoas são um habitat natural de aves, diversas espécies de peixes e de animais selvagens. Mas o manejo indiscriminado e a crescente ocupação das áreas do entorno tem se tornado um problema para a preservação. Estudos apontam também o aumento da braquiária, uma gramínea exótica usada para a pastagem, que está causando a diminuição da lâmina d'água nas duas lagoas. A recuperação e preservação do sistema lagunar foi tema de audiência pública no ano passado. Agora, os representantes dos 7 municípios do entorno da lagoa voltaram a se reunir com os parlamentares da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Eles pediram o apoio dos deputados para ações emergenciais, como a retirada da braquiária do leito das lagoas. Atualmente, ela se expande rapidamente devido à entrada na lagoa de agroquímicos e também de dejetos de resíduos da cidade, de esgoto, vamos dizer assim. Mas o principal passo que nós entendemos realmente a retirada dessa vegetação exótica que é a braquiária. Para o prefeito de Sombrio, o maior município da área das lagoas, a abertura de canais de retificação é uma das causas da degradação. Ele defende a implantação de medidas simples para reverter a situação. Foram feitos canais diretos de uma lagoa à outra. Foram abandonados dessa forma a sinuosidade do rio que ligava uma lagoa à outra. E dessa forma, nós simplesmente devolvendo aquilo que a natureza tinha feito, resolve-se a questão. Na próxima semana, representantes dos municípios devem voltar à Assembleia Legislativa. Eles vão aproveitar a presença do presidente da Fátima na reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente para entregar o pedido de recuperação das lagoas do Sombrio e do Caverá. Precisa também desta casa e também do Poder Executivo informações para ver procedimentos necessários para a retirada das braquiárias, que é um problema que eles vêm enfrentando, e também para resgatar o leito natural do rio, que é um problema também que a comunidade relatou. Se nós investirmos na recuperação da lagoa, nós teremos ali um volume de água maior do que algumas barragens, então é um pleito muito justo, muito necessário e que merece a urgência, a maior urgência possível. Mas todo o investimento que vai ser feito ali é um investimento que tem que ser pensado no futuro. E nós vivemos um momento em que a questão abastecimento hídrico, água, é crucial para o país. A gente aguarda os envolvidos trazerem a documentação, os projetos, os estudos, para dia 11 nós apresentarmos ao presidente da Fátima. A Comissão de Meio Ambiente vestiu essa ideia, sabe que é uma necessidade muito grande para o nosso extremo sul catarinense e vamos em busca da solução desse problema. Ainda no âmbito da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, parlamentares fizeram uma visita à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Eles foram conhecer de perto as ações que o governo planeja para o setor em Santa Catarina. A iniciativa de promover a reunião foi do presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Jean Loureiro. Durante mais de uma hora, o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Felipe Melo, fez uma apresentação dos principais projetos e programas em desenvolvimento na pasta. Os deputados conheceram a estrutura da secretaria, os projetos em andamento e propuseram um trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo do Estado, com a participação de um assessor da secretaria nas reuniões da comissão na Assembleia Legislativa.
Durante a reunião, o secretário ressaltou que o turismo representa 13% do produto interno bruto de Santa Catarina. Entre os meses de novembro e fevereiro, é o setor que mantém o superávit da balança comercial no estado. Só no carnaval, o turismo movimentou 182 milhões de reais nos 5 municípios onde a festa popular é mais forte. Diante desta importância econômica, os deputados se colocaram à disposição para implementar projetos colaborando com o desenvolvimento da área. Entre as metas expostas pelo secretário para 2015 estão a regionalização do turismo para o desenvolvimento do setor em todo o estado, o turismo rural, o turismo na faixa de fronteira e o fortalecimento da política de segmentação turística, enfatizando tendências mundiais, como o turismo religioso, o turismo náutico, o GLBTS e o de eventos. O secretário explicou que o ponto fraco do turismo em Santa Catarina é o atendimento, que está sendo aprimorado com cursos oferecidos pelo Pronatec aos trabalhadores e prestadores de serviço. Felipe Melo pediu apoio dos deputados para que o Prodetur, Programa de Desenvolvimento do Turismo, seja desvinculado da capacidade de endividamento do estado. O governo federal deu prazo até o final deste ano para que os estados concluam um plano de desenvolvimento do turismo sustentável. De acordo com o secretário, Santa Catarina deverá ser o primeiro estado do país a apresentar o documento. Para isto, ele enfatizou que espera contar com o apoio dos parlamentares. O secretário e os deputados consideraram produtiva a reunião. Pela primeira vez, a comissão como um todo comparece à Secretaria de Turismo. É uma grande oportunidade, não só em melhor nos relacionarmos, mas, sobretudo, em aprimorarmos as nossas ações em prol da sociedade catarinense. Obviamente que, conhecendo cada detalhe do que é realizado, os deputados têm mais poder e conhecimento para poder interagir e buscar soluções aos problemas identificados. Santa Catarina tem uma referência turística, mas muito mais que isso, o turismo envolve praticamente todos os setores do estado e acredito que os deputados têm que estar informados disso para poder ter um cumprimento do seu mandato com mais plenitude, buscando mais soluções a toda a sociedade. Debates também entre os deputados da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, que retomou as atividades esta semana. A reunião de reinstalação do colegiado contou com a presença de dirigentes de hospitais filantrópicos do estado. Presidida pelo deputado José Milton Schaefer, do PP, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde anunciou o pagamento aos hospitais pelo mutirão de cirurgias realizado no ano passado. De acordo com o parlamentar, o valor de R$ 8 milhões será depositado no início da próxima semana. Para este ano, a Frente Parlamentar espera obter do governo federal uma compensação de 10% das guias de internação aos hospitais que atendem pelo SUS. Outra questão a ser debatida com o Executivo Estadual é a isenção de ICMS para bens e serviços adquiridos pelos hospitais filantrópicos. O aumento que está acontecendo na conta de energia hoje deve onerar em alguns milhões a conta dos hospitais de Santa Catarina. Só na área da saúde, tem hospitais aí que gastam 30, 40, 50 mil mensais. Só de impostos aí tem mais de 40%. Então isso tem hospital aí que se daria 10, 15 mil a mais, né, de economia na conta de energia. E isso seria um ponto muito positivo. Nós também temos uma outra incoerência. Os hospitais filantrópicos estão pagando taxas hoje de licenciamento na vigilância sanitária e também no meio ambiente. Na verdade, que nós queremos também desonerar essa área, que acaba sendo injusto, uma vez que os hospitais filantrópicos prestam um serviço público. Está mais do que justo a formação dessa frente, a nova formação, para que a gente possa agilizar esses pleitos junto a quem de direito, no caso o governador, que aplica 12% seco dentro do orçamento, poderia estar aplicando um pouco mais. E principalmente pagando melhor ou fazendo o custeio dessas instituições, que é feito de uma maneira que não tem nem comparação entre o que ele faz para o público e o que faz para o filantrópico, que na realidade é o que mais atende, 80% da clientela. E veja ainda hoje, a Assembleia adota nova ferramenta para aproximar ainda mais o parlamento da população. Saia daí, o Notícias volta já.
O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, se reuniu esta semana com o presidente da Fiesc, Glauco Corte. Em pauta, a agenda do empresariado para 2015. Foi uma visita de cortesia do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, ao presidente da Fiesc, Glauco José Corte. Um dos objetivos foi conhecer a agenda dos empresários para 2015 e discutir temas de interesse para o desenvolvimento do Estado. Eles conversaram sobre a inflação, a política econômica do governo e as consequências para as atividades produtivas do Estado. Estamos com uma economia que provavelmente terá um crescimento negativo, portanto a demanda está muito baixa, o crédito ao consumidor está caro e ao mesmo tempo nós estamos sofrendo aumentos de tributos, carga tributária, aumento da questão energética, das tarifas, que também foi objeto de nossa conversa. Então nós temos que fazer um grande esforço de otimização, de eficiência, tanto do setor privado quanto do setor público, para este ano de transição, que é o ano de 2015, nos preparando para um ano melhor em 2016. A paralisação dos caminhoneiros foi outro tema presente no encontro. Nós temos um cálculo que o prejuízo em Santa Catarina ele está situado entre 400 a 500 milhões de reais nos primeiros 15 dias. Os efeitos desta paralisação vão ser sentidos ainda nos próximos meses, mas a indústria está pronta, preparada, junto com toda a mobilização também do governo do Estado, para retomarmos o nosso desempenho o mais rapidamente possível. Outro compromisso cumprido pelo presidente da Casa foi um encontro com lideranças políticas e empresariais de Joinville, no norte do estado. A iniciativa faz parte do projeto de gestão da presidência para aproximar o parlamento estadual dos municípios. Acompanhado de lideranças da região, o presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merizio, do PSD, esteve nesta segunda-feira em Joinville. Ele visitou entidades e órgãos de imprensa da cidade. Nas entrevistas concedidas a TVs, rádios e jornais aqui em Joinville, o presidente falou da necessidade dessa aproximação entre o parlamento e a comunidade. Destacou que a imprensa é elo importante com esse canal de informação. O debate, o contraditório, as sugestões, as críticas são sempre importantes para aprimorar o nosso processo legislativo e também para cumprirmos com a nossa missão na cidade que é onde moram as pessoas. Joinville tem a peculiaridade de ser uma grande cidade e por isso precisa ter a atenção especial do governo do estado e também da Assembleia Legislativa. Durante o roteiro, os deputados de Joinville, Darcy de Matos e Kennedy Nunes, do PSD, Dalmo Claro de Oliveira, do PMDB e Patrício Destro, do PSB, acompanharam o presidente. Esse projeto de interiorização do parlamento catarinense em Santa Catarina é muito importante e o presidente Gelson ele sempre ajudou nos pleitos da nossa cidade. E a gente sabendo que o presidente do parlamento aqui, com a força que ele tem junto ao governo, pode nos ajudar em muitas necessidades que nós estamos tendo aqui e que muitas vezes falta um empurrão a mais. Ninguém melhor do que o presidente da Casa, né, junto com os deputados daqui da cidade e da nossa região, a visitar o município junto conosco e conhecer a realidade, ter contato com a sociedade. É na nossa Casa de Leis que passam os projetos mais importantes do Estado e com o presidente aqui a gente vai pedir a ele também que quando passar algum projeto que seja extremamente importante para Joinville e para a região norte, que seja dado todo o carinho e toda a importância que ele deve. O prefeito Udo Deller recebeu o presidente da Assembleia e apresentou projetos importantes do município que precisam de apoio do parlamento. Hoje temos demandas importantes no nosso sistema viário, que é a nossa duplicação da Avenida Santos Dumont, uma ponte importante que estaremos construindo, ligando dois bairros importantes da cidade, o bairro da Demagogia e do Boa Vista. São questões que nós levantamos e ele se mostrou solidário com esses nossos interesses e necessidades. No último compromisso do dia, em Joinville, Gelson Merizio foi recebido pelo presidente da Associação Comercial e Industrial, João Joaquim Martinelli. É sempre bom você conseguir unir o poder legislativo com a classe empresarial, especialmente num momento de grande tensão, né, pelo qual passa o país. E acho importante conversarmos sobre o assunto, trocarmos ideias e acho que foi um encontro muito proveitoso. A edição de hoje termina mostrando a adoção de uma nova ferramenta para aproximar ainda mais o parlamento da população. Depois de aderir às principais redes sociais, a Assembleia agora está no Instagram.
3 profissionais da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa já atuam nas redes sociais com publicações diárias no Facebook e Twitter. Agora, a população catarinense conta com mais uma ferramenta da internet para se informar sobre os bastidores do Poder Legislativo Estadual. Ao mesmo tempo, a Assembleia tem mais um recurso para interagir com a comunidade. O Instagram é uma rede social voltada principalmente para o compartilhamento de fotos. No primeiro dia do novo serviço, as publicações mostraram, por exemplo, os bastidores das discussões sobre a medida provisória 198, enviada pelo governo do estado para votação e que fixa os salários dos professores contratados em regime temporário pela rede pública estadual de ensino. A ideia do Instagram é mostrar os bastidores do que acontece aqui dentro do Poder Legislativo. A primeira pauta que nós vamos fazer com ele é justamente a discussão da MP do Magistério. Nós já temos outras ferramentas de rede social aqui na casa, que é a Assembleia, está no Twitter, também está no Facebook, mas com o Instagram nós queremos mostrar os bastidores, queremos mostrar o que acontece dentro da Assembleia durante as discussões. Os professores que vêm aqui, os jornalistas que participam cobrindo e também essa integração com os deputados. No Instagram também vai ser possível observar as postagens dos deputados que são feitas na ferramenta. É mais uma maneira de dar transparência ao trabalho legislativo que vem acontecendo aqui dentro do Parlamento Catarinense. É possível acessar o Instagram da Assembleia Legislativa através do aplicativo disponível para celular ou tablet ou pela página instagram.com/assembleiasc. Por hoje é só o Notícias da Semana. Vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.